Vamos continuar e hoje nós vamos encerrar o nosso estudo na carta do apóstolo Paulo a Filemon. E hoje nós vamos encerrar em função da necessidade, né? Porque até daria para a gente dar mais uma esticadinha ainda, mas nós vamos encerrar porque na próxima quarta nós já iniciaremos ou retornaremos com os estudos rotineiros aqui das células, né, dos PGMs. Lembrando aos irmãos que na próxima semana, né, nós já retornamos com os PGMs e os irmãos vão aplicar aquela lição lá atrás, né, e os irmãos vão aplicar no próximo PGM então, tá ok? Então, abra sua Bíblia aí na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Vamos ler hoje do 17 em diante e vamos perceber mais uma vez aqui mais uma lição, pelo menos mais uma lição que essa carta nos traz. Diz assim a palavra do Senhor, Filemon, versículo 17: Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. A quarta grande lição dessa carta, que nós estamos chamando de carta de reconciliação, você nunca deve desistir de ver o poder do Evangelho prevalecendo sobre a vida das pessoas. Essa é a quarta grande lição que essa carta nos apresenta. A gente não pode desistir de continuar crendo que o Evangelho, ele tem um poder transformador na vida das pessoas. Bom, a gente vai esfacelar aqui em pelo menos quatro premissas aqui para você entender que o Evangelho tem um poder muito grande na vida das pessoas. A primeira coisa que a gente enxerga aqui no verso 17 é que o poder do Evangelho, ele nos torna um. O apóstolo Paulo vai dizer assim: se você me considera como companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. O apóstolo Paulo, ele quase que está dizendo aí para Filemon, eu estou mandando Onésimo para você, mas na verdade eu quero que você enxergue na figura de Onésimo a minha pessoa. Então, se você conseguir fazer isso, Filemon, você de verdade vai conseguir fazer a coisa certa, ou seja, acolher. Receba-o como se fosse a mim. O Evangelho, ele nos torna um. No Evangelho não tem escravo, não tem fugitivo, não tem alta sociedade, não tem pobre, não tem branco, não tem preto, não tem classe menos favorecida, classe mais favorecida, não tem uma pessoa especial. Quando o apóstolo Paulo diz assim: Filemon, receba ele como se você estivesse recebendo a mim, ele está dizendo para a gente: olha, o Evangelho tornou Onésimo um cara escravo que não é merecedor de nada, nem uma pessoa proeminente, como a mim, no caso, o apóstolo Paulo. Ou seja, olha, trate ele da mesma forma, nós somos iguais. Em qualquer outra sociedade você não vai ter essa graça. Qualquer outra sociedade, seja filosófica, seja até mesmo religiosa, seja de cunho qualquer, de qualquer natureza. É só na igreja, é só através do poder do Evangelho que nós nos tornamos iguais. Erlo Stegen,
é um pastor, um missionário, não sei muito bem se ele é luterano ou presbiteriano, mas é um dos dois com certeza. Ele foi desempenhar o ministério dele no meio da África e trabalhou com os Zulus. Os Zulus, africanos, aquele povo bem negro. E um dia o Erlo Stegen, que estava, graças a Deus, vivenciando um ministério abençoado ali, um dia ele foi receber algumas autoridades da África, autoridades mesmo. E ele ali, missionário, pastor reconhecido, ele quando foi receber aquelas autoridades do seu país, dentro da sua própria casa, ele que sempre vivia rodeado dos Zulus, naquele dia, ele teve um pouco de vergonha de receber as autoridades e junto com os Zulus. E aí ele teve uma ideia meio idiota, né, de fechar a janela, para que as autoridades que estavam ali na sala da casa dele não percebessem que os Zulus, que eram suas ovelhas, não percebessem que eles estavam ali. Então quando ele foi lá fechar a janela, o Espírito Santo disse para ele: ao fechares a janela, eu ficarei do lado de fora. Foi ele que escreveu isso, foi ele que disse, essa foi uma experiência pessoal dele. E o Espírito Santo deu uma lição para ele ali, que todos nós temos que aprender. Olha, o Evangelho nos torna um. No Evangelho não tem gente inculta e gente inteligente. No Evangelho tem todos imerecedores que foram salvos pela graça de Deus. Todos escravos do pecado que foram libertos pelo sangue de Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala: Filemão, recebe o Onésimo aí como se fosse eu, ele estava querendo dizer em alto e bom som: o Evangelho nos torna um, Filemão. Eu e você precisamos aprender isso também. Segunda coisa que o texto mostra para a gente: o poder do Evangelho, ele nos identifica. O verso 18 e 19 diz o seguinte: se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Paulo, eu já disse para vocês, né? Ele então, nesse gesto, ele assina ali: eu pagarei, na carta. Então é como se ele estivesse assinando uma nota promissória, e essa nota promissória estava na mão de Filemão, ou seja, agora a dívida é comigo. Por que Paulo fez isso? Porque Paulo, ele se identificou com Onésimo. Ele se identificou. Paulo sabia muito bem quem ele era, ou melhor, quem ele foi no passado. Paulo sabia disso. Paulo tinha muito claro na mente aquele ser humano desprezível que ele era no passado. E ele olhava, muito provavelmente ele olhava para Onésimo e enxergava, ou se auto-enxergava naquele menino. Não sei se ele era um menino, se ele era um moço, se ele era um senhor, eu não sei. Eu só sei que Paulo conseguiu fazer isso. Ele conseguiu olhar para Onésimo e se identificar com Onésimo, ter compaixão de Onésimo. Paulo sabia muito bem que Onésimo não tinha como pagar Filemão. Sabia muito bem disso. É por isso que Paulo assume a dívida de Onésimo. Eu nem sei se Paulo tinha dinheiro para pagar. Eu não tenho condição de dizer isso para você. Eu só tenho condição de dizer o seguinte: ele assumiu a dívida. Ele disse: olha, eu estou tendo compaixão do Onésimo, Filemão, e por isso eu estou escrevendo aí de próprio punho, eu vou pagar. Ele só conseguiu fazer isso porque ele se identificou com Onésimo. Ele teve compaixão de Onésimo, porque muito provavelmente ele sabia muito bem que Onésimo estava numa situação muito parecida com a situação dele mesmo há um bom tempo atrás, quando ele acabara de aceitar Jesus, que ele não tinha nada para oferecer para Deus. Então ele só conseguiu fazer isso por causa disso. Aí ele foi ao ponto de pagar a dívida. Sabe qual é a grande dificuldade disso, irmãos? É que eu e você
Quem nasceu aqui num ambiente religioso? Levanta a mão. Quem nasceu, a gente brinca aí, que eu nasci na igreja, né? Todo mundo nasceu no hospital, mas quem nasceu na igreja, né? Tem bastante. Quem de vocês aqui se converteu depois dos 25 anos? Levanta a mão. 1, 2, 3, só 3. Tá. Quem nasceu num ambiente religioso tem um problema. Todos nós, eu digo isso, eu também nasci num ambiente religioso. Nós não conseguimos nos identificar com os pecadores. Nós não conseguimos ter compaixão dos pecadores, porque nós nunca fomos pecadores no estilo deles. E aí a gente não tem compaixão, a gente não se identifica. Aí é mais fácil para a gente julgar, porque a gente fala assim, eu nunca fiz isso, né? Quando você não matou, não roubou, quando você não usou droga, quando você não se prostituiu, quando você não viveu na gandaia, quando você não varava noites e noites a fio, quando você não se embriagava e ficava 2, 3 dias embriagado, depois voltava para cá, quando você não viveu isso, quando você se depara com alguém que viveu isso e que se converteu ontem, aí você olha para ele e você fica com esse probleminha aí, que você fica com esse ponto de interrogação na cabeça, e você não consegue se identificar com ele, porque você nunca vivenciou o que o cara vivenciou, você nunca viveu o que ele viveu, você nunca sentiu na pele o que o cara está sentindo, do poder transformador do Evangelho, poder que transforma, que muda a gente do avesso, porque o Evangelho faz isso com a gente, ele faz isso com as pessoas. Só que eu não experimentei esse negócio de ser virado pelo avesso. Eu não. Eu fui ali, 6 anos de idade, fui para a igreja, fui conhecendo Jesus, nunca me enfiei em problema, nunca usei droga. Esses dias atrás estava conversando com um pastor que em determinado lugar, acho que foi agora aí na reunião do SEBESP, aí a gente foi num restaurante, alguma coisa assim, o pastor chegou para mim, não vou contar o pastor, mas falou assim, rapaz, que cheiro de maconha é esse? Eu virei para ele e falei assim, pastor, desculpa, graças a Deus eu nem sei que cheiro tem esse negócio, eu nunca cheirei maconha na minha vida, eu não tenho nem ideia do que se trata, eu vivia uma vidinha regradinha, né? Eu nunca cometi aqueles pecadões, né? Eu nunca fiz coisas assim tenebrosas aos olhos das pessoas. Então quando eu me converti, eu não fui virado do avesso, mas muitas pessoas foram viradas do avesso pelo Espírito Santo, e eles começaram tudo de novo. E se eu não me policiar, eu não vou acreditar, eu não vou me identificar com ele, eu não vou ter aquela compaixão que eu preciso ter com ele. Paulo, ele só conseguiu, irmão, se identificar, ter compaixão, porque Paulo era quem ele era. E quando ele olhou para Onésimo, ele sabia muito bem quem era aquele Onésimo. Era um escravo que não tinha nada para oferecer, que precisava de ajuda. Sabe, uma das maiores ajudas que Paulo precisou foi tirar esse ponto de interrogação da cabeça dos discípulos, dos apóstolos, de Pedro, João, Tiago. O maior problema de Paulo foi esse, porque as pessoas não acreditavam que o Saulo de Tarso havia se convertido. Ninguém acreditava nisso. Os apóstolos morriam de medo desse cara. Quando Deus, o Espírito Santo falou com Ananias para receber Saulo na casa dele, Ananias virou para o céu e falou assim, Senhor, o senhor tem certeza, porque andam falando desse cara aí assim, 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 assado, e o senhor está dizendo agora para mim que ele é nova criatura? Paulo sabia muito bem o que era essa interrogação na cabeça das pessoas com relação à sua mudança de vida. Por isso que ele teve condições de se identificar com Onésimo. Eu e você precisamos aprender a nos identificarmos com os perdidos, que são regenerados pela graça de Deus. Estes que chegam e que se convertem e que ontem tinham uma vida de escravidão, mas a partir de agora
eles são salvos pela mesma graça que salvou a mim, que salvou a você. Só o cristianismo, irmão, só o cristianismo tem o poder de transformar o pior no melhor. O Martinho Lutero, ele disse o seguinte: no fundo, todos nós, eu e você, todos nós somos onésimos. Todos nós éramos escravos. Todos nós fomos regenerados pela graça. E todos nós merecemos uma chance diante de Deus. E Deus nos deu. Todos nós. Essa é uma grande lição que fica para a gente aí, né? Paulo, ele não sugere para Filemon pura e simplesmente absolver Onésimo, do tipo assim: olha, Filemon, agora você tem que receber ele aí, porque ele é seu irmão em Cristo e agora ele não te deve mais nada. Ele não fez isso não, irmão. Ele sabia que Onésimo não podia pagar. Ele poderia escrever na carta e falar assim: estou mandando Onésimo para você, e agora, irmão, é seu dever perdoar ele, perdoar de fato de todas as ofensas e de todas as dívidas, porque o perdão é a marca do Evangelho. O apóstolo Paulo poderia falar isso para Filemon sem dificuldade nenhuma. No entanto, Paulo não age dessa forma. O caloteiro, irmão, quando ele se converte, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Qual é a primeira coisa que o caloteiro faz quando ele se converte? Ele começa a pagar suas dívidas. Esse é o poder transformador do Evangelho. Paulo sabia que Onésimo não tinha condição de pagar. O que ele fez então? Eu pago para ele. Eu sei que ele não tem condição de pagar. Eu sei que ele não tem dinheiro. Eu sei que ele não vai ter nem como saldar a dívida com você, Filemon. Eu sei. Paulo, ele não rasga, ele não joga fora o direito de Filemon. Não joga. Mas ele diz assim: olha, eu pago para ele. Eu pago para ele. Então a gente tem que entender que tem coisas que a gente precisa fazer, que é às vezes arcar com a dívida. Se você se converteu, se você era um caloteiro e agora você se converteu, você vai ter que pagar suas dívidas, certo? Ou seja, o Evangelho transforma, mas as suas responsabilidades, elas continuam ali e precisam ser pagas. Por isso que Paulo se ofereceu para pagar. Não bastou o amor de Deus, não bastou só, Deus amou e agora está tudo resolvido. Olha, quem você era antes, não importa. Não tem problema não, se você fez um monte de besteira lá, fica tranquilo, agora começou tudo de novo, joga o seu passado no lixo, e se você devia, não tem problema não, porque agora o que vai contar é daqui para frente. Não, a graça, ela nos salva, mas a própria graça, ela é um amor que paga um preço. Porque a graça de Deus custou caro para a gente, para Deus com relação a gente. Ele teve que mandar Jesus para morrer, e aí ele disponibilizou a graça. Paulo foi gracioso quando ele fala: Filemon, eu pago. Ele não jogou o direito de Filemon pela janela. Terceira coisa, o poder do Evangelho, ele nos proporciona uma transformação genuína. Uma pessoa convertida, irmãos, convertida mesmo, ela é uma pessoa que ela precisa ser uma bênção. Precisa ser uma bênção. Não é assim: agora é convertida, agora quem sabe vai ser diferente. Não, não é. O poder do Evangelho, ele proporciona transformação mesmo. Aliás, não é à toa que a Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis, porque a transformação é visível. Então, a única coisa, é só o Evangelho mesmo que pode fazer isso. A pessoa que é convertida, ela tem uma transformação radical na sua vida. Transformação radical. Se o indivíduo era de um jeito, agora ele não é mais a mesma pessoa. Se tudo muda na vida do cara, o jeito de ser muda,
as palavras que ele usa mudam. Eu tenho muita dificuldade, irmãos. Vou abrir o coração aqui, espero. Eu gostaria que toda a igreja estivesse aqui presente, mas infelizmente não está. Eu não tenho Facebook, mas às vezes me apavora quando a Andréia mostra algumas coisas para mim, de algumas situações, de membros de igreja, do jeito que o cara escreve, a palavra que o cara usa, que é crente, é membro da igreja, é membro da nossa igreja, o jeito com quem a pessoa se relaciona, quem está junto lá, atrelado, eu não sou expert em Facebook não, mas quem está atrelado a ele ali, o tipo de pessoa com o qual a pessoa mantém um relacionamento, e um relacionamento fervoroso, se é que eu posso assim dizer, ou seja, todo dia está conversando, aquela coisa toda, e aquele compartilhar, vem umas coisas que é incrível. Aí eu fico pensando assim, poxa, onde é que está a transformação do indivíduo? Onde é que está a santificação? Onde é que está a transformação? Porque o problema do Facebook é que ele joga você assim, para cima, assim, ele escancara quem você é. Ele escancara, entendeu? E às vezes as pessoas não se dão conta. Sabe o que eu vejo? Está faltando transformação genuína em cristãos. E está faltando transformação genuína, irmãos, em crentes, membros desta igreja aqui, da nossa igreja. O evangelho, ele transforma. O cara até ontem ele falava palavrão. O evangelho, ele muda o indivíduo ao ponto do cara começar, ele começa, porque é lógico, é a força do hábito, né? Ele começa a falar besteira, mas no meio da besteira ele dá um breque, porque ele não é mais a mesma pessoa. O evangelho transforma. Eu fico doente com algumas pessoas que frequentam a igreja e não são transformadas, porque é visível que não há transformação. As pessoas enxergam. Parece que o único que não enxerga é o indivíduo que não foi transformado. Foi convencido, não convertido. Convencido pelo evangelho, mas não passou pela experiência transformadora de conversão, de mudar de vida. Mudar para valer, porque quando o indivíduo se converte, tudo muda. O jeito de falar, o jeito de pensar, as condutas, as atitudes, a sua relação com o pecado muda. A sua relação com o pecado que assola a humanidade aí, a sua relação com ele muda. Quem é convertido passa por isso. Antes, o indivíduo era um problema. Agora, depois de convertido, ele passa a ser uma bênção. E tem tanta gente na igreja que ainda continua sendo problema dentro da igreja. Aí eu coloco em dúvida, isso é indivíduo convertido ou é alguém que passou a vida dentro da igreja, perdido dentro da igreja? E as pessoas olham e falam assim, não, mas está aqui, que benção, que bom, não sei o que, tal, mas nunca passou por uma experiência genuína de transformação. Continua sendo a mesma pessoa. E tem que ser bênção de uma maneira eterna. Não tem indivíduo também que é bênção, hoje está bênção, hoje, amanhã está problema. Mas depois tá bênção de novo. Aí no outro mês tá problema. Aí no outro ano tá bênção de novo. Aí passa mais 6 meses, dá problema. Isso não é transformação. Isso é qualquer outra coisa, menos conversão. Porque conversão é mudança. E mudança acontece uma vez só. Genuína acontece uma vez só. A última coisa, o poder do evangelho nos capacita a irmos além do perdão. Além do perdão. O poder do evangelho nos capacita a restituição. Restituição. Porque uma coisa é você ser perdoado. A outra coisa é você exercer a questão da restituição. Os versos 12, o 17 até o 20, o 12 diz assim: mando-o de volta a você,
como se fosse o meu próprio coração. E o 17 a 20, né? Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Conversão é transformação de caráter. Como eu disse, o caloteiro, quando ele se converte, ele vai assumir as suas responsabilidades legais. Ele vai assumir. Eu tinha dívidas e mais dívidas e mais dívidas e mais dívidas, eu me converti. O que eu vou fazer? Qual é a primeira atitude que eu vou tomar na minha vida? Eu preciso corrigir os erros do meu passado. Eu preciso resolver a minha vida. O caloteiro, quando se converte, ele não consegue viver essa vida de dívida com os outros. Seja dívida financeira, seja dívida moral, seja dívida de qualquer natureza. Ele não consegue. Ele vai querer reparar o erro. O maior exemplo bíblico disso é Zaqueu. É o maior exemplo bíblico. Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus. E ele teve um encontro transformador com Jesus, porque o próprio Cristo chegou a dizer: hoje chegou a salvação nessa casa. Jesus disse isso. E como prova, irmãos, a gente vê lá no relato de Lucas, no capítulo 19, que Zaqueu tomou medidas na sua vida. O Evangelho, o poder do Evangelho, vai além do perdão. Ele gera em nós a necessidade de restituirmos aquilo que nós devemos, de refazermos o caminho e tentarmos, na medida do possível, reparar os erros que nós cometemos no nosso passado. Zaqueu fez isso, porque a Bíblia vai dizer assim, que Zaqueu disse para Jesus: Senhor, de hoje em diante, primeiro, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Isso ainda não é restituição, isso é bênção. Mas ele disse assim: se por acaso aí foi bem esperto dele, né? Se por acaso eu lesei alguém, Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais. Foi isso que Zaqueu disse para Jesus naquele dia. Olha, eu vou... Zaqueu, gente, vamos escancarar aqui. Zaqueu era ladrão. E um baita de um ladrão. Um ladrãozão. Que enriqueceu às custas de roubo. Fez o seu patrimônio, fez todo o seu patrimônio às custas de roubo. E aí então... ele chega para Jesus e fala assim: eu vou distribuir metade dos meus bens aos pobres. Porque ele sabia que aquele dinheiro era dinheiro sujo. E aí que vem a coisa legal. Ele falou assim: eu vou cumprir a lei. Porque a lei judaica dizia: aquele que roubar uma ovelha, ele deve pagar 4 ovelhas. Está no Velho Testamento, Êxodo capítulo 22, versículo 1. Se você roubar um boi, você paga 5 bois. Se você rouba uma ovelha, você deve restituir 4 ovelhas. Então, Zaqueu não foi assim, bonzinho ao extremo. Ele apenas fez o quê? Vou restituir aquilo que a lei determina. Êxodo 22, capítulo 1, e Levítico, capítulo 6, ali do 1 até o 4, vai falar dessa questão de restituição na lei judaica. Era assim. E é interessante que, se o cara confessasse, a Bíblia vai dizer que ele deveria devolver o bem com mais 1/5, ou seja, mais 20%. 20% era multa. Se ele confessasse. Mas se não tivesse mais como reaver o negócio, ou se a situação não tivesse mais como ser resolvida, que ele deveria então, porque se ele não tivesse confessado, se fosse pego, o que ele deveria fazer? Ele deveria restituir 4 vezes mais. Por isso que Zaqueu falou: olha, se por acaso eu extorquir alguém,
Se por acaso eu lesei alguém, eu vou restituir conforme a lei determina. Ele não foi extremamente bonzinho. Ele só disse: eu quero reparar as coisas da maneira certa. Dá para eu fazer? Dá, eu vou fazer. O poder do Evangelho capacita a gente, e ele conseguiu fazer isso, capacita a gente a ir além do perdão, a restituir. Paulo dá uma grande lição para Filemon, dizendo assim: olha, eu vou pagar, porque o poder do Evangelho, Filemon, você não tem que levar o prejuízo, Filemon. Você não tem que levar o prejuízo. Você vai levar o prejuízo, Filemon, se você quiser, por amor, porque Paulo fala isso na carta. Olha, eu vou pagar. É verdade que eu estou esperando de você que você exerça amor, mas está escrito aí. Se você resolver falar: olha, Paulo, tudo bem, eu entendo, mas eu estou precisando desse dinheiro que o Onésimo me roubou. Estava escrito já de próprio punho: eu pagarei. A dívida era do apóstolo Paulo. Estava escrito. Ou seja, não é, quando a gente se converte, não é só pura e simplesmente chegar diante da pessoa e falar assim: olha, perdão para você, porque eu sei que eu lesei você no passado, e agora, olha, agora eu me converti, eu sou uma outra pessoa, eu sou uma nova criatura, agora eu sou de Deus, agora eu estou indo na igreja, olha, eu vim aqui para pedir perdão para você, porque eu roubei um carro seu. Tá, eu estou aqui confessando para você: eu roubei um carro seu e tal, mas agora eu sou crente, olha, e eu vim pedir perdão. Isso não basta. Isso não basta. Biblicamente falando, isso não basta. Você precisa restituir a pessoa aquilo que você lesou a pessoa, seja espiritualmente, seja materialmente, seja emocionalmente, seja moralmente, seja como for. Você precisa ter a hombridade de fazer isso, porque o poder do Evangelho capacita você para você fazer isso. A carta ensina isso para a gente. É verdade que Paulo encorajou Filemon a perdoar mesmo, porque a marca do cristão genuíno é o perdão. É o perdão. Ele está aqui, Paulo está no meio do negócio. É interessante, né? Que Paulo está jogando dos dois lados. Ele está defendendo Onésimo, pagando para Onésimo, ou pelo menos cunhando ali a sua responsabilidade, mas ao mesmo tempo ele está jogando para Filemon. Filemon, mas não se esqueça, Filemon, né? A marca, aquilo que distingue a gente é o perdão. A marca do cristianismo, Filemon, é o perdão. Então não se esqueça disso. Eu estou falando aí que eu pago, mas por favor, pensa um pouco. Então ele está meio no meio do negócio, tentando fazer com que os dois tenham a graça do Evangelho a seu favor. Essas são 4 grandes lições para a gente, que a gente aprende no livro de Filemon, né, na carta a Filemon. E eu quero concluir deixando aqui para você, nos versos 21 até o finalzinho, tem aqui mais algumas lições que a gente não vai ter tempo de trabalhá-las, mas vale a pena você anotar, vale a pena você perceber. Paulo, ele termina fazendo uma saudação, e na saudação tem ensino. É coisa maravilhosa quando a gente vê que no próprio fechamento da carta, ele ainda continua ensinando. A primeira coisa que ele ensina está no versículo 21. O versículo 21 diz assim: escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. O cristão autêntico, ele vive sempre uma esperança de resultados positivos. Paulo dá para a gente ali uma lição de ânimo, uma lição de esperança. Ele fala assim: olha, Filemon, eu escrevo para você, tal, eu sei que você vai me obedecer, e olha, eu estou esperando que você faça muito mais do que eu pedi. Isso é uma vida positivista. Isso é viver a vida olhando para frente, tendo a esperança de que as coisas sempre vão ser melhores do que você está esperando. Não é viver de uma forma derrotista, é viver com esperança em dias melhores. Paulo está ensinando a gente aqui. Segunda coisa que ele está ensinando na conclusão, está no verso 22.
Diz assim: além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a você. Paulo diz em alto e bom som: Deus age através da intercessão do seu povo. Paulo está dizendo: Filemão, olha, por causa das suas orações, Filemão, eu vou ser liberto da prisão. Não se esqueça disso. E olha que ele não tinha sido liberto ainda. Não tinha, mas ele estava com a expectativa de que seria. E Paulo atribuiu a sua liberdade à oração da igreja, a oração pontuada de cada um dos habitantes de Éfeso que já tinha igreja, de Colosso que já tinha igreja, cuja qual provavelmente Filemão era membro, e de todas as outras igrejas espalhadas pela Ásia Menor naquela época. Por isso que ele fala para Filemão em alto e bom som: olha, graças às suas orações, eu estou pressentindo que eu vou sair da cadeia. Deus age através da intercessão do seu povo. Deus responde orações. Você fala isso, mas mesmo assim ainda você ora pouco. E o último ensinamento está no verso 24. E é um ensinamento assim bem interessante, porque no verso 24 cita aqui a figura de Demas. Olha que coisa interessante. O verso 24 fala assim, eu vou ler o 23 e o 24 para você entender melhor. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então está aqui um indivíduo chamado Demas, que Paulo coloca ali, esse cara está na obra comigo, é meu cooperador, ele está aqui junto comigo. Ele manda saudações para você, Filemão. Mas essa carta aqui foi escrita provavelmente no ano 62. No ano 64 ou 65, mais ou menos, Paulo vai escrever a segunda carta a Timóteo. E lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, um pouquinho antes aí na sua Bíblia, olha que coisa interessante. 2 Timóteo 4, eu vou ler o 9 e o 10. Diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Agora o cara já não está mais com ele. 2 ou 3 anos depois, o Demas, o próprio apóstolo Paulo diz assim, pois Demas, amando este mundo, ele me abandonou. O que mostra para a gente? O que esse texto, ou essa combinação desses dois textos mostra para a gente? Que algumas pessoas, elas podem estar envolvidas na obra, sem, no entanto, serem da obra. Alguns crentes podem estar na igreja, mas podem não ser participantes do reino de Deus. Eles podem até estar liderando, porque eu fico imaginando, o Demas estava junto com o apóstolo Paulo, era cooperador do apóstolo Paulo, era um cara que estava na linha de frente, era líder. Mas 2 anos depois, ou no máximo 3 anos depois, esse cara abandona o barco. E o apóstolo Paulo não esconde em dizer, o cara amou o mundo. Ou seja, as coisas do mundo encantaram os olhos de Demas, e Demas saiu do nosso meio. Isso mostra para a gente que em toda a história, em todas as gerações, inclusive na nossa, e nós não estamos ilesos a isso, vão existir pessoas que hoje vão estar aqui, vão estar cantando aqui, vão estar orando aí, vão estar fazendo a obra aqui dentro da igreja, mas não são do reino. Porque uma hora ou outra, eles vão mostrar quem eles são. E vão abandonar o barco. Não abandonar o barco. Isso mostra pra gente que tem muita gente envolvida no reino, que não é do reino, mas está envolvida. É por isso que João fala, saíram do nosso meio, porque na verdade, nunca foram dos nossos. Só estava aí. O maior problema nosso, o maior problema da igreja evangélica hoje, é as pessoas acostumarem a ir na igreja. Acostumarem a ir na igreja. E acharem que isso resolve a vida delas. O que resolve a vida é poder
transformador do Evangelho, que muda a gente, muda do avesso e faz da gente nova criatura. Não importa quem eu seja, eu posso ter sido um escravo, fugitivo, ladrão, como Onésimo, mas um dia eu mudo e tudo se faz novo. É isso que a palavra de Deus diz pra gente. Que Deus nos abençoe e que essas lições, elas nos ajudem a sermos cristãos melhores, mais autênticos. Amém? Na próxima semana, nós continuaremos com os nossos estudos.